Que é para ti a arte, Marina? Tem que ter Marina no fim. Tem que ter Marina no fim, senão não sabes. Achas que é uma coisa que deve andar por aí ou é para abater? Já está a gravar, agora é sério. O que é que achas de arte? Achas que tem algum fundamento de continuarem com isso? Ou não seria melhor vender tudo e abrir uma loja de cuecas? O que é que Podes achas? fazer estampa. Estampar as cuecas? Estampar nas cuecas. Estampar uma cueca é arte. Eu acho que é uma bela arte. É uma bela arte. Mas O que é que eu acho da arte? que é que Eu acho achas? que dá um trabalhão gigante. para o dinheiro que dá. Tens que saber bem o que é que queres, senão realmente gastas dinheiro à toa. Olha, isso é um aspecto muito engraçado. Tu, enquanto pintora, enquanto manejadora do pincel e de outros materiais, que andas sempre à procura de outros materiais, gostas não é o termo correto, tens especial atenção naquilo que vais gastar, porque se compararmos a pintura e a escrita, a pintura é muito mais... Pode levar a louça, Não, obrigado. leva o gravador. Se... Pronto, já me fizeste perder, é assim. Moça, que... Tu não podes ver mulheres, não te Aquilo é posso. uma criança, meu. A moça tem pai 15 anos. Estás Não é enganada, como é que tu falas, estás enganada, mas nem aparece. estás enganada, até tem 20 e qualquer coisa. Então, mas Já não, está em não idade, tenho já está na interesse idade dessa de forma. procriar, se quiser. Caralho. Estávamos na pintura, a javardámos. E o que é que tu achas? O que é que eu acho de quê? Tu não podes ver, não podes ir à Não rua. curtias de ver Jesus Cristo nu nas pinturas? Epá, para mim é indiferente, não é? Se ele aparecesse nu na igreja, era uma coisa, mas ele tem aqueles trapos para tapar a pilinha. Não é? Sim, todos. Tem o Gandhi, tem o Dalai. E agora pensamos nisso, será que estamos a caminhar para uma sociedade mais púdica ou estamos a caminhar para uma sociedade mais libertina? Com as pendurezas ao léu. O problema é que estamos a caminhar para uma sociedade. Eu acho que todos devíamos estar a caminhar para pequenas comunas. Acho que seria mais interessante vivermos dessa forma. Achas? Pá, mas isso são escolhas pessoais. São escolhas pessoais. Mas como é que é a vida de punk é assim? Vida de punk. Pões esse lado punk na tua pintura ou não tem nada a ver? É apenas uma forma de tentares... Vou pensar aqui em três ideias. Se pensarmos na poesia portuguesa e depois fazer o paralelismo com a pintura, há três grandes formas, que é a forma do Camões, que é uma pintura mais ligada ao coração. Camões pinta. Não pinta, se calhar pintava, ele tinha uma vida boémia. Escondia debaixo da cama com uma Pintava por fora, já sabes que a poesia não dá dinheiro. Pintava à sua maneira, é um artista. Mas não era por aí que eu queria. Eu ia fazer o paralelismo entre a poesia e depois tentar passar para a pintura. A poesia, parecendo que não, ainda domino mais do que a pintura. A pintura é uns quadrozinhos que eu não sei bem o que é. Mas estás irritada, já estou a irritar a minha convidada. Não tens nada, caralho. Vá, concentra. O Camões era alguém que ligava... As coisas partiam-lhe do coração, a pessoa era mais da cabeça, e se pensarmos em Herberto Helder, era mais do corpo. Tu és uma artista mais da cabeça, do coração, mais do corpo, és um... De onde é que sai aquilo que pintas? Eu acho que é uma santa trindade, não é? Tens que usar os três. Estás a ser cheirada neste momento por um cão. Pá, mas tem que ser dos três. Da cabeça, olha, por exemplo, essa questão de pensar bem. Pensares bem o que vais usar, onde vais buscar os teus recursos, o que tens já. Pronto, é uma forma de saberes lidar com com o dinheiro que tu tens, o teu budget e o que tu queres fazer. Pois do coração convém que seja sempre. Se não estás a fazer para nada, não é?
Ou Cura- para os outros. Convém que seja para ti primeiro. O coração tem que estar sempre presente. Acho que sim. Mesmo que esteja paradinho, às vezes feito Paradinho. zombie. Paradinho. Achas que a arte atual tem coração? Espera que falta uma, porra. Falta o Oh, corpo. a mulher está fria. Oh, caraca, já arrefeceu. Já arrefeci a mulher. Está fria. Está-se a agasalhar. Tens que usar o corpo, Roberto. Tem que usar o corpo na Tens que dar conversa. o corpo para tudo. Só tu, o miolo. Como é que era? I'll sell my body if I want, because God knows you already sold your mind. Isso é uma frase das Bikini Kill que me acompanha desde há muito tempo. Desde que eras criança. Desde que era uma adolescente, não criança. Não criança. Portanto, Já não te consideras uma criança? claro que sim. Não me considero uma adolescente. Pois, Espera, se volto. calhar. É porque esta ideia de artista, seja pintor, seja do que for, tem que ver muito com um regresso à infância, por um lado. Pode estar presente ou não naquilo que fazes, pode estar a querer expressar ou querer fugir daquilo que foste um dia, ou então regressar a esse estado de deslumbramento contínuo. Achas que perdemos esse lado ou vamos perdendo esse lado de nos espantarmos com tudo? Claro que há coisas que em momentos são banais. Há outras que tu descobres e redescobres e há algum fascínio. Eu no outro dia fui buscar um livro enorme, um facsimilar de estampa japonesa, né? Ou seja, cópia, não era mesmo estampa. Um livro para aí do tamanho A3 e quase que chorei. Aliás, tive lágrimas a ver aquele livro. Tiveste lágrimas? Claro que quando era miúda adorava ver ilustrações e era se calhar um fascínio. Agora é-me se calhar continua um fascínio, mas pronto, já com alguma consciência de conhecimento. Então és da mesma opinião que vamos perdendo essa capacidade de nos fascinarmos. Acho que não. Achas que não? Temos é que fazê-la. É uma espécie De treino. de caldeira para tomares bem. Tens que lhe dar chama. Tens de dar chama. Não podes perder, tens de dar incentivo ao Então, fascínio. além disso, Talvez se perca, mas tens que lhe dar fascínio. tens que dar estímulos, não é? Sim. Fora isso, o que é que te estimulou assim fortemente? Não quer dizer que te tenha levado às lágrimas, mas que tenha... Falando por mim, às vezes há coisas... Pode não chegar a esse ponto do espanto, mas há coisas que são de tal maneira maravilhosas que depois dá-te vontade de fazer qualquer coisa. Não sei se isso acontece contigo, se o teu contacto com o mundo real depois te leva para fazer qualquer coisa, se... Olha, vi isto dá-me vontade de fazer qualquer coisa. Por exemplo, vês um texto ou vês uma pintura e aquilo está tão bom que te dá vontade de fazer qualquer coisa. E essa coisa pode ter que ver com a pintura ou só... É como se fosse um combustível. Aquilo que tu vais fazer pode não ter nada a ver com aquilo que viste. Mas é como se desse um empurrão. Olha, isso costuma-te acontecer, não tem nada a ver com pintas, não é isso que te dá chama, para usar a tua palavra. Então, existem dois... Acho que existe esse mundo que está nos livros, está nos filmes, está nos documentários, está nos museus, está nos teus amigos, ou está em ti, está nas tuas paredes e que com certeza que está presente no que tu fazes. Mas eu, por exemplo, eu gosto de colecionar coisas, gosto de ter isso como inspiração também, muito do acaso. E claro que às vezes tento também tirar algumas coisas do que leio, isso também, mas não é assim tão romântico quanto tu estás se calhar a pensar, porque às vezes é só uma fotografia que tu fazes ou uma coisa que tu viste e vais desenhar aquilo. Eu também não faço aí megas composições, embora aprecio muito os artistas do barroco. Ultimamente tenho prestado assim alguma atenção
seja o que está para trás, o barroco em si, o que ficou para depois, pensar em Caravaggio, pensar ali na Florença, por exemplo, Botticelli, por exemplo, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci. Há ali uma coisa que eu reconheço, seja em pintores, seja nos escritores, poetas, que é uma espécie... É quando aquilo que tu fazes, a arte, seja ela qual for, se torna uma espécie de religião. É como o teu Deus fosse aquilo. E eu reconheço isso em todos os grandes pintores, os grandes poetas, os grandes escritores. Há rituais. Tu tens que estar ali, pode não ser às horas certas, mas tu tens que falar com o teu Deus e é sempre um diálogo de joelhos, porque sabes que aquilo que estás a fazer é sempre maior do que tu. Eu estou a pensar muito de uma visão já se calhar datada da arte. Antes havia esta relação mais, não pensando em musas, pensando em génios que nos podem entregar a inspiração. Hoje vemos as coisas de outra forma. Mas parece-me que esta ideia, aquilo que sobra desta ideia, ainda se mantém. Os melhores artistas são sempre aqueles que se entregam completamente àquilo que estão a fazer. Sim, sem dúvida. Tens várias formas, não é? Por exemplo, se nós pensarmos cá nos ocidentais, há realmente sempre há sempre mais a presença do ateliê, há mais a presença do objeto, até mesmo ter os aprendizes, para fazer as cores, para os pigmentos. A relação que existe com a gravura também é uma relação de oficina. O artista desenha, mas por vezes quem faz a gravura no metal ou imprime são técnicos, não hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, no Japão também tens essa relação oficinal na estampa, só mais ou menos a partir quase da primeira metade do século XX é que tens agora não consigo lembrar o nome, mas tens um tipo de estampa que é, o artista faz todos os passos, mas até lá, por exemplo, essa diferença do que é sagrado, do que é o ritual, no Japão existe o artista que tem mais uma relação com a natureza, o nomadismo, mais procurar embelezar, como tu estás a dizer, é maior do que tu, é maior que o artista, que é exatamente isso, é o espaço exterior. Se calhar é muito diferente entre o Oriente e o Ocidente. Claro que a imagem não deixa de ser tipo, pode ser qualquer uma, né? Também temos a natureza aqui, temos se calhar cenas mais do cotidiano, também a partir do século XVI aqui, que também é barroco, já não estão ainda ligadas algumas à igreja, mas cá não tanto. Se calhar agora na arte contemporânea tu tens muitos jovens que eu acho que procuram ter essa relação com a natureza, se calhar esse sagrado. Eu também tenho estado a procurar isso, coisas pequenas, se calhar pensares o que podes ter de materiais ecológicos, pensares que a tua imagem pode estar mais ligada à terra, a coisas mais geométricas que tu podes encontrar e não só algo que seja figurativo. Eu gosto muito do figurativo, mas vejo cada vez mais que as pessoas também, os artistas mais jovens, estão à procura disso. E será que não é uma consequência do mundo em que vivemos, que o mundo vá dito real, a arte está sempre em contacto com o mundo real de alguma forma? Pode estar mais afastado, mas tem que haver ali um ponto de contacto. Pode estar mais... Essa ligação pode ter sido tornada abstrata, mas é sempre uma forma do artista comunicar com o mundo real. Depois cada um encontra a sua forma de... É quase uma ideia paralela àquela dos escritores. Todos os romances são autobiográficos, em parte são. É como é que a biografia está lá escondida, não é? Ou pode não ser diretamente da tua vida, mas aquilo que tu pensaste, aquilo que tu consumiste, está lá de alguma forma. Pode estar mais à vista ou mais escondido. Vivemos num mundo cada vez mais afastados
da Terra. E isso talvez seja uma procura, não sei se consciente, parcialmente será consciente, mas também inconsciente, o retorno a um passado onde a nossa relação com a Terra era diferente. O que acontece muito hoje é que há uma coisa que aparece. Estou a pensar, por exemplo, no Google. Nós clicamos uma palavra no Google e sabemos que aparece uma coisa no fim, mas não sabemos o que é que acontece no meio. Esta forma de pensar que muitos chamam de dataísmo, que é... Chamam o quê? Dataísmo, de data, de informação. Sim. Há um filósofo coreano que diz que o pensamento foi apenas uma etapa no humano, que vamos deixar de pensar e isso vai substituir. E eu vejo muito isso, porque isto é uma pose, se quisermos, é uma pose consumista, que é uma coisa está ali, nós queremos essa coisa, é uma relação muito acriançada, sem saber o que é que se passa antes e depois. Aquela coisa está ali na montra para ser comprada, mas não sabemos como é que ela veio ali parar. Não sabemos. Não sabes. E cada vez mais, porque... Não sabes como foste feito ou não sabes como foi feito ou como foi lá parar? Como foi feito, o que é que envolve? Estás a falar tipo pode ter vindo de avião? Não, até a própria manufatura. Como é que foi feito, a forma como é feito hoje, e até coisas mais ou menos ditas simples. Até, por exemplo, a carne. Criar aqueles confrontos em que há um choque. As pessoas de repente, é assim que se faz. Já está a ser... Tens aquela coisa da pescada e do peixe completo. Sim. Isto era a conversa que dava para muito... Um exemplo claro... Estamos em comida. Vou saltar de comida para a economia. A economia hoje é muito difícil de perceber o que é. Nós sabemos o início e o fim, mas não sabemos o que é que se está a passar. E isto parece uma forma muito estrangeira de estar no mundo. É como se estivéssemos a levitar. Não estamos bem a tocar em nada. E esta passagem atual de estarmos cada vez mais tempo no mundo virtual, talvez a reação seja essa. Das pessoas quererem voltar outra vez para a Terra porque sentem que não estão a ter controle sobre nada. Mas Escuta lá. Quando é que se deu a Revolução Industrial? Mais ou menos há 100 anos, não foi? Já passa. Já passa. 130, 120? Sim, se vá, acho que por volta de 1800. E achas que isso é muito tempo? Não. Isso foi tipo um dos maiores inícios Sim, para nós sim. nos afastássemos mais Sim. do básico, pronto, o nosso dia-a-dia a partir daí foi mais fácil, ou mais virtual, rápido. Isto não foi assim há tanto tempo, certo? Sim. Portanto, nós ainda estamos num início. Ou seja, Percebo o que estás a dizer. é curar um balanço. Eu percebo o que estás a dizer, mas entretanto já houve várias revoluções e talvez com mais implicações. Esta última revolução, esta revolução da internet e a forma como nos relacionamos depois tem tudo consequências. A forma como as redes sociais e o facto de terem aparecido estes telefones que todos nós usamos modificou completamente a forma como nos relacionamos uns com os outros. Descreve o meu telefone, para ver? Sim, mas tu... Descreve o meu telefone. Ele é novo. É novo, é um telefone de velho. É um telefone de velho que tem uns botões muito grandes. Mas tu não me enganas porque tu usavas um dos outros. Está Uma lá vez em para casa. aqui, está em casa. Mas tu és um exemplo no milhão. Não, mas é verdade o que tu estás a dizer, que vai esse filósofo coreano, acho que até pode acontecer, porque se nós não temos algum cuidado, Wi-Fi, todos estes tipos de emissões loucas, vai começar a doer. Eu tenho problemas de dores de cabeça há muito tempo porque eu tenho sinusite. Sabes que há aqui uma torre enorme no Algoz, não é? Vais para essa via. Eu, cientificamente falando, não estou... Não estás ralado? Não, é assim, o que é que eu posso... Para não entrar em teorias da conspiração. O único ponto em que eu me posso apoiar, eu lembro-me quando estava na universidade, havia uma experiência que era pôr 2 telemóveis e um ovo no meio. E eu já não me lembro, por acaso eu falei nisto ontem com uma amiga, é engraçado. Punha-se um ovo no meio dos 2 telemóveis e eu agora não me lembro do tempo que era. Sim, aquilo das pipocas também. E aquilo, passado um bocado, o ovo cozia. E estávamos a falar de rede, né, naquela altura 3G, se não me engano. Se a rede é mais potente, à falta de melhor
termo, as possibilidades são maiores. Para estralar os ovos já. Não sei especificações da rede para estar aqui a tecer comentários científicos sobre aquilo que eu posso dizer, segundo aquilo que nós sabemos, pegando nas coisas que vieram a saber um bocado a contragosto, seja o caso da Cambridge Analytica, não sei se viste o documentário, aquilo que gerou estas coisas nos últimos tempos dos dados confidenciais, o Facebook controlava quase tudo e esta coisa. Se hoje é possível saber muita coisa de nós, às vezes o Facebook e outros como o Facebook sabem mais de nós do que nós de nós mesmos, estão sempre a tentar sacar-nos qualquer coisa. Nós somos, quer queiramos, quer não, o ativo das redes sociais. Nós estamos lá para nos oferecerem, entre aspas, não é oferecer, é vender coisas. Aquilo que nós vemos, por exemplo, em Lisboa, em cidades grandes, que é publicidade em todo o lado, é isso levado a um extremo. Se repararmos, nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, seja o que for, as redes sociais é uma desculpa para haver publicidade. Olha, mas vamos lá dar a volta a essa conversa. Não queres falar nisso, Não é isso, é que já que estás a falar na net, estás a falar de arte, mas agora esqueceste da arte. Estás só a falar da net. Então vamos para a arte. Então o que é que tu achas? É assim, eu não sou anti-net. Eu também não sou anti-net. És. Eu não sou anti-net, eu não sou anti-net. Não conheceste a net. A net. Era bacana lá da Suíça. Tu não me apresentas gajas nenhumas, enfim, é o que é. Somos amigos, quem é amigos para quê? Gosta de umas pinturas, gosta de ver este filme, gosta de ver este pintor. Gosta, gajas, nada. Descobri um cineasta arménio, é o segundo cineasta arménio que gosto muito, sim senhor. Conheces isto está mal de nomes. E ainda por cima arménio vai ser... Pois, lembro-me do filme dele, Parajanov. Diz nada, pode ser laranja. Sayatanov é o nome do filme. Pode ser laranja. Que era um poeta, olha, aí tens uma grande ligação. Qual era o poeta? Sayatanova. Esse nome não é estranho. E o senhor fez um filme. Eu não sei se esse é o nome do poeta ou se é o nome do livro, do filme. É o nome do filme. Esse nome não é estranho. Mas eu acho também o nome do poeta. E agora descobri outro arménio, mas ele é mais composição. Muitos dos vídeos nem são deles. Também da segunda metade do século XX. Muito bom, meu, mas ele também deve ter um nome assim, e já me passou ao lado. Vou-te mandar, tu vais gostar muito. Mas esse senhor faz porque ele tem lá uma paródia muito boa, chama-se o Novo Século. E ele mostra tanto a dos americanos como dos russos mandar as cenas para o espaço, mas também mostra os fails de malta mesmo em aqueles aviãozinhos, mesmo foguetões a arrebentar, ou então aquela malta com mini experiências de bicicletas no ar e não sei o quê. E pronto, e põe lá um som e faz uma paródia daquilo que eu acho que tu vais gostar muito. Tens que me dizer. Bom, isso é essa... Não querendo ir para um caminho agora totalmente diferente, essa história do homem, a história do homem com o avião e depois mais à frente com o foguetão, é quase a nossa história, seja coletiva, seja de cada um. Nós estamos, enquanto humanidade e enquanto pessoa, estamos sempre a tentar aprender a voar. Não é? Sim. Estamos sempre a aprender a voar, arranjar formas de aprender a voar. E será que a arte é isso mesmo? Formas de encontrar uma forma ou formas de aprender a voar? Bem, há quem já ande sempre a voar e tenta encontrar uma forma de andar com os pés no chão. Sim, tem que haver... Na arte, sinceramente. Tem que haver neste aspecto um equilíbrio, não é? Se mais tantas, até os pássaros de vez em quando pousam, não é? Imagina assim, tu és um gajo que tem 2 pontos na sua vida. Casa, trabalho. Tens casa, trabalho. Casa, escola, né? Casa, alguma coisa para fazer. Pronto, tem 2 pontos. E tu deslocas-te de um ao outro, voltas para casa e andas cabeça no ar. Cabeça no ar. Mas na verdade é uma cabeça ativa. É uma cabeça bem Não sei se essa cabeça está a pensar. É a minha teoria. Diz lá. Teórica do trabalho. E vai, o gamito. Tem que ser eu. Pronto, isto vou falar Ok, de mim, tá bem, mas eu vá. estou a imaginar Sim. o personagem que é o Sim, gamito. o personagem que é o gamito. Imaginar a ti. Não Pode ser havia... teu primo, pô. Ok, o primo, vá. Vai o gamito com as mãos nos bolsos. Lá, cabeça no ar. Mora no Porto, certo? Imagina que o gamito também mora no Porto. O gamito passa e vê as coisas mais extravagantes que ele pensa, porra, isto parece uma banda desenhada. Isto é o Porto. A senhora limpa a porta enquanto mete o alguidar do peixe no chão.
os cães cheiram o peixe e fazem xixi no poste ao lado, os sem-abrigo estão a 50 metros deitados no chão. Isso parece um quadro barroco. A senhora Muita coisa a acontecer. 300 carros quase a atropelar uma senhora velhota a passar na passadeira. 300, não basta um. 300, tudo A parado velha na é- linha amarela. A velha é esquiva. Podia ter morrido logo na primeira. Ela não morre. Oh. Um andaime com 3 senhores a fazer trabalhos de obras, um com o rego do cu de fora, Mas- enquanto o outro passa o saco, o outro recebe na janela. Posso só fazer aqui um parênteses? Pronto, ele não me estava. Não, é a questão do rego do cu. Isso é uma tradição. Eu acho que sim, é lançar a moedinha ao cofrinho, como dizem os brasileiros. Podes continuar. Isto é isto é o percurso do gamito, certo? Isso é um quadro. Isso eu ficava feliz. Isso é um quadro que está aí. Sim, tio. Sim. É um quadro que eu também imagino e eu rio muito para dentro. E penso, uau, realmente isto dava para fazer alguma coisa. Mas quando eu chego ao spot B, eu tenho as minhas coisas todas preparadas já. Com o que eu quero, com os meus sonhos, com o que eu vou dedicar. Agora também numa de aprender a ilustração científica. É isto que eu quero, não sei o quê. E quando chegas lá, o caminho desfaz. Fica ali. Tu torna-se uma rotina. Pronto, e o teu pensamento é construído assim. Não quer dizer que seja aquilo que tu vais fazer, porque na verdade todo aquele romantismo tem que desaparecer se tu não fazes não fazes nada. O que é que ias dizer? Diz lá, diz lá. No ócio e não fazes nada. É assim que se fala no norte. Qual é a banda sonora? Tu estiveste a descrever este quadro. Qual é a banda sonora? É o noise. É o noise. Coisas das obras. Sei lá, o que é mais? É lá os estudantilos, os senhores lá vestidos de preto, os fascistas. Há fascistas no norte? Como é que se chama? Ah, fogo. Então os cotas com os condomínios. Não sabes dessa? Não, não sei. Os velhos mandam nos apartamentos. Não podes fazer nada. O condomínio é todo deles. Tu fazes alguma coisa, dás um pum no hall da entrada do... Batem-te logo à porta, não é? Olha, parece que estás cá embaixo nas escadas, homem. Não Aparece podes logo a fazer polícia. Você não se pode peidar dentro de autoridade casa. do condomínio. Você Qual não se casa? É nas escadas Nas do escadas? condomínio. Não podes peidar nas escadas? Não podes peidar nas escadas. Ok. Tens o polícia do condomínio. Aparece logo, você não pode. Isso não acontece tanto aqui no Algarve. Aqui não há fiscais do peido, não. Aqui não há fiscais. Mas qual peido do condomínio, homem? Sim, mas o fiscal aparece porque tu te peidaste. Está lá Dentro do condomínio. o fiscal. Um fiscal só, uma pessoa só para isso. Aparece lá, você não podia dar um peido, uma multa. Ias concluir isso em alguma coisa, não é? Eu já te disse o que tinha a dizer. É? É que chega a um ponto em que tu já tens, tu às vezes pensas, porra, eu tenho de ter cuidado que isto, não é? Isto está aqui, eu estou a andar na rua, vejo quadros barrocos, né? Vou ao campo para apanhar E será ar, só me apetece desenhar as coisas que vejo à frente. E falando em quadros barrocos ainda, será que há gajas com as tetas de fora? Ou isso não? Há velhas a serem atropeladas, há homens com o rego do cu à mostra, várias coisas a acontecer, o fiscal do peido, e não há nenhuma gaja com as mamas à mostra. Nos quadros barrocos há sempre gajas com mamas à mostra. Não me lixe. Tem que haver. Eu quero é pirocas de fora. Tu quer. Por acaso não. Por Essa é- por acaso é não indiferente, é, é indiferente. É indiferente. É assim, Agora estava a pensar. mamocas de fora. Opá, no quadro, acho que é mais impressionante. No É mais, filme, é mais. sempre é um bocadinho mais... Agora estava. Sabes, estão lá. Agora só fazendo um parênteses, pensando agora em mamas no quadro. É comum o corpo da mulher ser representado na pintura. Mas eu estava a pensar, no corpo do homem, eu não me lembro de nenhum, assim de repente, um quadro em que o protagonista do quadro seja o pirilau do homem. Não me lembro assim, há algum. Tipo, a origem do mundo. O pirilau, em vez de ser tipo um busto ou uma... Sim, tens a origem do mundo que é a xarequita. Sim, sim. A buceta, né? A buceta, a xoxota. Pilu. Pilu? Pilu. É por isso que tu dizes que o finlandês é uma língua de brincar, não é? Dizem almofada para dizer xareca. Em inglês, pillow. Pillow. Tu tens razão, isso é uma língua de brincar. É uma língua de brincar. O finlandês é uma língua de bebês. brincar e os alemães é uma língua de gatos que estão sempre. Como há bocado. Tem o holandês, o Flemish. É. A África do Sul também tem aquele parecido. O holandês, como é que é a musiquinha deles? Consegues dizer aí meia dúzia de palavras? Consigo dizer Dankavel, Ruya Morgan, Assim agora não me ocorre nada. Alsjeblieft. É a língua dos Sims.
Bem, mas vá, voltando ao que tu estavas a dizer. Bom, voltando, estávamos a falar. Gajos, pilas. Pilas pintadas. Tipo um pilão. Opa, é como tu estás a dizer, na net vê-se tudo. Cada vez mais tens artistas a fazer coisas fantásticas. E eu tenho uma ilustração bem bonita. Pensei que agora ias dizer, tenho lá uma pasta só de pilas. No Instagram, ainda me lembro, se cá ainda tenho essa imagem, que são umas bananas e viram pilas. Sim. E estão cientificamente, estão talhados, estás a ver? Estão bem feitos, não é? Tens também uma página de vaginas, de uma senhora nos States. Todo tipo de vaginas, um pouco mais, não tão... A ilustração não é tão real, mas também acho que é incrível. Mas assim, tipo, dessas alturas. Pois é, isso que eu estava a pensar. Pá, sinceramente, agora também não... Certamente, por exemplo, tens crianças. Vir lá uma amostra. Estou a pensar naquele do Picasso. Aquele rapaz do Picasso. Não sei se ele está com... É o rapaz, estás com calor. Tira o casaco. O sol na cabeça. Mas também é um rapazito, uma criança. Não há... Olha, tens um artista dos anos 80, mas pronto, dos anos 80, que era um desenhador, que é o Klaus Butker. Esse cara já te mostrei o livro. Que ele desenhava as pessoas a ter relações. E pronto, e desenhava particularmente o sexo. Os dois sexos. Agora, tocando nesse O assunto, mesmo sexo. a questão dos artistas. Egon Schiele, se calhar foi um dos primeiros. Quando eu disse isso, estava a pensar lá nos antigos, É início do século XX. até porque também as coisas eram diferentes. O ideal de beleza, o ideal era diferente, era um pênis pequenino, era coisas. Isso era o ideal, era um pênis pequenino e olhos grandes. Yeah. Aposto. Era um pênis pequenino. Olá, tudo bem? Do sexo, do corpo. Uma coisa que o artista hoje, seja artista dito digital ou artista tradicional, tem que, ou pelo menos é quase obrigado a mostrar o trabalho online. Mas a internet, ao contrário daquilo que era há uns tempos, que era a terra quase da liberdade, está-se a tornar aquilo que o mundo era há uns tempos. Eu estou-me a lembrar que ali nos anos 90, a internet foi quase nos anos 90 e 2000, estou a pensar nos 90 nos Estados Unidos, foi quase uma forma de ser livre, porque o mundo estava a ficar muito, muito proibitivo. Vai com os ácaros? Os hackers. Com os gajos dos patins? Onde eu quero chegar é que a internet está a ficar muito fechada. E não indo para o lado da linguagem, que isso levar-nos-ia. Por exemplo, mostrar corpos na internet é muito complicado. Seja corpos, seja qualquer coisa que possa ofender. E é um bocadinho triste a maioria do pessoal, ou quem controla as redes sociais, não conseguir fazer a distinção entre o que é arte e o que é que não é, o que é gratuito ou o que é que pode ser conteúdo ilícito. Hoje já não há esse tacto, não é? Hoje vai tudo deito, até porque normalmente essas coisas são controladas por computadores. E falando de um exemplo prático que me aconteceu, tenho um blog de fotografia e há uns tempos, talvez no ano passado, pus uma fotografia abstrata. Era uma longa exposição, mas o que tu vias eram basicamente traços. E aquilo foi considerado conteúdo sexual. Só para veres a miopia de quem está a ver aquilo. Eu depois pedi reavaliação e aquilo foi considerado que não era. Mas é a questão da miopia. Se meia dúzia de traços é considerado sexual, então depois é complicado, não é? Mas olha, por exemplo, na questão disso, eu acho que na fotografia, quem faz fotografia e usa o corpo humano e muitas vezes e quando é sem roupa, nu tem mais problemas que quem trabalha com desenho ou pintura. Principalmente desenho, se calhar tem menos. Eu tenho seguido algumas páginas, seja de estilo, com conteúdo erótico, seja uma página de trabalho, mesmo ilustração do século XIX, que é com homossexualidade lésbica, e não há grandes cortes da parte do Instagram. Mas vejo quem tenta fazer com fotografia que há. Sim, a fotografia. Como se fosse porno. Sim, é quase. Não há forma de fugir. Se for uma mulher a mostrar os mamilos,
corta logo, se for Por acaso tenho uma amiga que publica muitas fotos dela assim, dessa forma, tipo mesmo do corpo, é isso, e consigo ter acesso às fotografias dela. Ela publica isto, tipo, não sei se é uma conta aberta ou privada, se não tenho a certeza. Pois, é assim, Só para os amigos ou isso. pode ditar, E- não sei. Pronto, e eu acho que faz parte do que ela quer mostrar é realmente o que é que são essas fronteiras que vão aquelas que têm que ser. Isso é que me preocupa, já que nós queremos quer não, a internet faz parte do mundo que nos foi dado, ou o mundo onde nos passeamos. É uma parte cada vez maior, sobretudo os artistas. O artista normalmente é aquele gajo que está, ou pode estar, na fronteira. Está sempre na fronteira do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Está sempre ali a testar. Depois há artistas mais polémicos ou menos polémicos, mas se pensarmos, por exemplo, humoristas ou pintores, e aqui o pintor pode pintar peras, não é? Tu conheces o polvo do Okuzai? Está a fazer um belo licking numa senhora. Assim de repente É não. uma, não sei se ele é um desenho. Não, ele não sobrevivia até hoje. É uma estampa também. Não O assim de... Okuzai é o senhor da onda, certo? Sim. Pronto. E ele tem esse trabalho que é lindo. É lindo. E existe um youtuber que eu já tinha dito que é o David Bull. Eu já te tinha dito, vê lá se acordas para a vida. Já tinha dito, acorda para a vida que eu digo das coisas e tu não Tu ligas. andas a dormir. E o que é que aconteceu? O David Bull, ele foi gravar através desse desenho, ou seja, ele tem que passar aquilo para o computador, tem que fazer um trabalho de tracing para ter o desenho de forma a que ele consiga gravar na madeira. E antes dele começar estes vídeos, que ele faz sempre assim uns quantos, ele pôs à parte, colocou numa página à parte e disse que pode ter algum conteúdo mais sensível, seja para crianças, seja para pessoas mais sensíveis. Eu acho que é sensato da parte dele, embora também acho... come on, dude. Né? É erótico, mas também é um desenho. E nem é um desenho assim, tipo... Há desenhos de japoneses, vejo mesmo as pilas gigantes. Olha, mas pronto, isso é se calhar a partir do século XVI, não sei se há muito mais antigo. Mas és capaz de encontrar pirilaus dos artistas japoneses bem grandes e bem detalhados. Eu lembro-me de ver num blog ilustrações, mas não sei qual foi o período em que elas foram feitas. Mesmo antes do Ed, és capaz de encontrar. Há uma imagem, eu agora também não sei situar, mas é indiana. Um casal a ter sexo, mas o gajo, enquanto está a ter sexo, está com um arco a apontar para uma fera que está lá longe. Com um arco? Sim, um arco e uma flecha. Acho engraçado. Ao mesmo tempo que está no sexo, está a tentar matar uma coisa que está lá longe. Olha, isso fez-me lembrar um fotógrafo que A imagem está bem engraçada. que eu não me lembro o nome dele, mas ele é japonês e ele ia tirar fotografias a um jardim em que o que é que acontecia? É um jardim muito conhecido por os casais jovens gostarem de ir para lá, porque dá para se esconder, arbustos, etc. Só que o que é que acontece? A malta está lá a fazer a sua cena e de repente vêm mais umas mãos. Há voyeurs. E há voyeurs atrevidos. E este fotógrafo é um voyeur dos voyeurs. Porque ele vai fotografar tudo isto. E tu vês mesmo a loucura do que está a acontecer. É que a senhora e o senhor estão tão enrolados um no outro que eles nem se apercebem que existem mais mãos ali. E há malta que se aproxima e toca mesmo. Há uns que estão só para ali, né? A fazer a sua cena. Só se vê olhinhos, não é? Como se fossem Mas arbustos. umas corujas. Se calhar não tem nada a ver, mas lembrei-me daquelas imagens dos desenhos animados em que de repente os arbustos têm muitos olhinhos. Pronto, é mais ou menos isso. Foi, encontrei num documentário, tenho que investigar. Tens que mudar isso. Ou a imagem do Okuzai. Essa e isso que acabaste de me descrever da... Tenho que fazer uma pesquisa, ver se encontro o nome dele. Então agora tocando numa coisa, a poesia, ou pelo menos houve ali um tempo em que a poesia se inspirava muito na pintura. Achas que o contrário acontece, os pintores se inspiram na poesia, ou achas que não há sequer ligação, pelo menos atual, entre a poesia e a pintura? Eu acho que sim. Olha, as formas, mesmo na ilustração, ou mesmo que não seja direto, não é? Acho que existe sempre. Eu lembro-me daquele trabalho que tu fizeste, não é poesia diretamente, mas tem que ver com literatura, acerca do livro do Calvino,
As Cidades Invisíveis. É uma interpretação. Sim, é uma forma de olhares para aquilo e por acaso eu gosto muito, pelo menos aquilo que me lembro, gosto muito. Aquilo serviu para ir para o outro lado qualquer. Eu pensando melhor, a ligação entre o poeta e a pintura acho que continua a haver. Eu leio muita poesia e percebo que há muitos poetas ainda que se socorrem da pintura e às vezes é mais um olhar de olhar para uma pintura antiga e pôr lado a lado a visão dessa... Como é que eu posso explicar isto de forma curta? Cada pintura, sobretudo as maiores pinturas, vão acumulando visões. Pessoas ilustres que acham esta pintura é assim. Depois, passado mais 100 anos, aparece um gajo também, seja um gajo ilustre, esta piuga, não deixas passar nenhuma. Esta pintura quer dizer isto e isto. E aquele quadro vai acumulando, como se fosse acumulando legendas. Imaginando, eu sou um gajo importante, vou pôr esta legenda debaixo do quadro. Às tantas, o quadro está rodeado de legendas. E o poeta, às vezes, coloca a sua legenda, ou então tenta fazer ali uma súmula entre aquilo que ele vê e aquilo que os outros viram. Isso acho que continua a existir, eu vejo ainda muito. Agora, do outro lado, sei que houve, mas não parece que haja atualmente a busca do pintor para, quer queiramos, quer não, toda a arte, seja a literatura, pintura, escultura, são formas de ver o mundo. E é isso que eu às vezes escrevo, é isso que eu procuro, é tentar ganhar uma nova forma de ver o mundo. Mas parece-me que essa ponte, pelo menos do lado da pintura para a poesia, já não existe. Existe. Eu já fui mais fã de um artista do que sou agora. Tu deves conhecer, que é o Rui Chaves. Sim, o Chaves. Sim. Tem uma ligação muito grande. Ele sim. escreve poesia. E até, se pensarmos na obra dele, é quase uma... Vou utilizar aqui uma expressão, quase um lugar comum, mas parece que é poesia a 3 dimensões. É quase como se pusesse o poema no mundo concreto. Eu agora, como se o poema dito normal é a 2 dimensões, versos atrás uns dos outros, e eu passasse aquilo para o mundo real e tivesse uma forma. Ele pensa muito no... Eu acho que o material que ele usa costuma ser ferro, metal, é um material frio, e ele costuma pintá-lo muito preto. Com uma poesia, não sei se a posso chamar nihilista, qualquer coisa um pouco mais... Já há muito tempo não procuro o trabalho dele, mas se calhar seria isso. Tens como falaste, a Anna Atterley. A Tela também tem essa ligação que essa é evidente. A ligação sim. Essa aí é outro caso. No caso dela já é um bocadinho tardio, é a ligação entre poesia e pintura e depois o artista não consegue escolher entre uma coisa e outra e faz as duas. Estou a pensar, por exemplo, Cesarini também foi muito assim. E vai muito beber... Se calhar até podíamos recuar um pouco, mas ficando logo aí no surrealismo. Era aquela coisa do artista procurar um novo renascimento, fazer quase tudo, não é? Sim. Fazer da pintura, a poesia, a literatura, seja o que for. Mas é tal coisa que eu também estava a dizer há bocado. O surrealismo é muito de um grupo. O surrealismo não procura que existir um grupo, estás a ver? Tipo, havia aquela fábrica, acho que é do Picasso, como depois mais tarde houve mesmo da Factory do Andy Warhol. A poesia aposto que era mais do que bem-vinda. Tens a música. A música se calhar deve ser das artes com mais ligação com a poesia. E claro que depois é tal coisa, se calhar o pintor às vezes tenta ilustrar, mas é uma ilustração e às vezes fica um bocadinho, espera aí, se calhar não, onde é que eu estou, aqui, estás a ver? E não faz mal, às vezes também... Sim, às vezes é o que é. É o que é, às vezes é o trabalho, é o que tem que ser. Mas se partimos daquela ideia de que a arte, em última instância, é procurar um olhar novo, o pintor depois não vai querer... Isto aqui não é o meu olhar, é o olhar do outro, posto noutro suporte, não é? Está à procura de qualquer coisa e agora está um barulho do caralho e não sei o que fazer. A poesia do nós. Poesia do nós. Poesia do nós. E esta... E agora perdi-me. Já Perdemos tudo. Agora, o que é que vamos falar? Já não sei. Não sei. Vamos falar do grande poeta António Aleixo. Era António Aleixo. António Aleixo. Falando agora... Era portimonense? Falando assim de poesia, algum poeta pelo qual tenhas algum respeito? Tenho
muito respeito. Vou aqui legendar aqui uma coisa. A Marina está a fazer uma espécie de strip intermitente. Veste-se, despe. Ela é agradável. É só um casaco. É strip dentro das suas possibilidades. Temos que arranjar uma moça para isto, mas... Então, pá, não sei, eu tenho assim alguns, umas vezes pego mais nos. Gosto muito da Sylvia Plath. Olha, também gosto. Tem lá um senhor que eu também gosto de ler, que eu não... Pronto, aqueles nomes russos estranhos, que é o Izanov qualquer coisa. É aquela malta que tem sempre aqueles nomes. Sim, pois. Aos nossos olhos, os nomes russos parece-me uma confusão. Não é... Podia dar aqui meia dúzia. Mayakovsky não deve ser de certeza. Mas não vale a pena também ir por aí. Agora também tenho estado a pegar em haikus. Falando nisso, é uma coisa engraçada. Há uma coisa, e talvez tenha atenuado, mas há uma diferença muito grande entre a forma de pensar ocidental e a forma de pensar oriental. E a forma de pensar aqui é mais no capítulo da arte, sendo sumário naquilo que vou dizer. Posso só acabar a minha lista de autores preferidos? Podes. Só vou ficar aqui no espiral. Sim. Pronto, deixa-me continuar, amigo, mas vou fugir dos pointas também. Então, outro autor que o Roberto sabe que eu também gosto muito. Eu não sei de nada, eu esqueço-me tudo. Isto eu me lembrei É mentira, porque tu é querias mentira. falar da visão ocidental e oriental. É o Sr. Jack London, tu sabes disso. Pronto, que é um senhor mais das Américas do Norte, certo? Agora, também tenho estado a ler umas coisas, não sei dizer também o autor, mas são cientistas, malta, eu acho que ele é malta que entre a ciência e a antropologia, que estou a ler umas coisas sobre esquimós, mais sobre animais do gelo e como é que Sabes que são esquimó, observados os esquimós. se disser esquimó, é considerado racismo. Eu sou racista. És racista de esquimós. Pronto, não Quer posso dizer, chamar esquimós ou aos não. gordinhos que sou logo racista. Tens que dizer inuites, cada tribo tem uma designação. Mas ele chama esquimós no livro. Mas atualmente já é considerado. Vives no século XXI, minha Olha, querida. Eu estou a brincar contigo. Eu vou-te levar às Finlândias e Vais- vamos visitar os Sami e vamos comer panquecas de blood. Olha, Só mesmo para... agora tu que tocaste nisso, a ideia que eu tenho da Finlândia é que eles têm uma gastronomia de merda. Agora, olha, vamos falar mais geral. Tu que és uma gaja que andas a saltitar de país em país, já foste a muitos países, o que é que achas da gastronomia dos outros países quando comparada com a portuguesa? Achas que nós somos uns sortudos e os outros só comem a merda? O que é que achas? Pronto, o Roberto sabe que eu não como carne. Como Não, eu por peixe acaso às não vezes. sabia. Bem, sabe que eu Comes carne, comes? como peixe às vezes e como algarvia só como peixe no Algarve, não no Porto. Aquele peixe com sotaque algarvio? E também costumava comer um belo salmão na Finlândia. Mas realmente, de resto, não há muito que se aproveite. Não há nada, não é? Mas é tal coisa, como eu não como carne, eu ia a um fast food e pedia um vegetariano e lá há mais oferta do que aqui. Nunca tiveste vontade, num país desses que tem a gastronomia só coisas, largar um grito, vocês só comem merda. Vocês conhecem o mundo, vocês só comem merda. Opa, Vocês, há tantos pratos, olha, apresentava já, foi um bitoque, não é preciso. Ok, tu não gostas de carne, mas uma chanfana, coisas assim, olha, aqui um cozido, coisas um xerém ali de legs. uma açorda. Vocês, há países, eu acho que... Pá, mas eles gostam, meu. Isso também é uma questão cultural. Mas é assim, gostam um caralhinho. Gostam um caralhinho. Se faz favor, deixa-me lá dar a minha opinião. É que esse tipo de países, pessoas tipo ingleses, finlandeses e coisas assim, gostam. Depois isso é outra conversa. Isso com... Depois vem para Portugal, qualquer coisa, aí um bitoque. A melhor coisa do mundo. Vocês só comem merda. A cena é essa. Vem para aqui falar depois de gastronomia, leva uma lambada. Cada um gasta o dinheiro onde quer. Certo? Sim. A Finlândia tem as melhores bibliotecas provavelmente do mundo. Ou seja, ou comes bem ou tens livros, não é? Tens que escolher.
Como é que são as bibliotecas aqui? Vais pedir um livro da Faculdade de Letras para a Artes, mandam-te ir lá buscar. Manda-te lá buscar, é sempre. Estão as aplicações de jeito para a gente requisitar livros Então. online. E, Quem come mal, se calhar o cérebro está mais consciente. Quem come bem fica ali parado no tempo. As minhas glândulas gustativas. eu, se calhar é por isso que há muitas bibliotecas. As pessoas, pá, a minha vida é tão triste, só como é porcaria. Vou para a biblioteca à procura de um poeta suicida. Eu quero arranjar aqui um epitáfio. Olha, esqueci-me de há falar muito de outros meus suicídio. poetas preferidos. Há muito suicídio na Finlândia. Que era Paola Pasolini. Ah, sim. Não sabes bem, cita italiano, um pouquinho da Espanha. Mas tu gostas mais do Pasolini mais como... Como cineasta, Cineasta, mas também não é? conheço alguma poesia dele. Eu tenho o livro da poesia que reúne a poesia, tu gostas Ah também. é? Cabrão, nunca me emprestaste. Então, não te posso emprestar tudo. Mas eu não conheço tudo dele. Eu conheço tudo. Tenho dele. uns descritos, chama-se não sei o quê, Herege. Empirismo Herege? Epá, já não me lembro, Empirismo já não Herege. sei. E tem alguns poemas, mas tem mais escritos sobre cinema e sobre literatura também. Eu emprestei-te 2 de física E era para quântica. trazer agora. Isto agora É fica muito gravado. difícil Isto para fica mim, aqui, Gabi. isto fica aqui gravado. Eu emprestei Eu 2 sou- livros de física quântica a esta menina e ela ainda não me devolveu. Ainda nem pegou Emprestei há uns anos. O livro não, o filme do Woody Allen das bananas e não me devolveste. Estás a falar sério? Estou. Tu tens de ver se ainda eu tenho. Se não tiveres, pronto, acaba-se a Dar amizade. outros. Sério que não te devolvi esse filme? Não. Certeza. Certeza. Pero que hablas, tio? Não venhas com essas cantigas em espanhol. Venezuelano. Não. Mita! Não, Sina nada, puruto, nada. vito sótano. Pensando agora nesta questão de... Os finlandeses matam-se muito ou não? Não tem nada a Pá, ver. eles falavam que havia lá uma cidade que havia muito suicídio masculino. Porque era uma cidade pequena. Não há uma gajas? vila. Não havia gajas lá? Pronto, não havia gajas lá. Ah, então é isso. E tem muita. Eu estive no sul ainda tens um bocado de luz. Pois, eu compreendo. Então, olha, não há luz. A comida é uma merda. Não há gajas. O gajo, o que é que fazes aqui? Não há nada. Vão atrás Não há das nada. renas. Atrás das rendas? Aqui vão atrás dos touros, lá vão atrás das renas. Mas é uma coisa... Mas imagina a vida triste de um homem. Não há luz, não há gajas, Mas a comida é uma também- merda. Também já disseram que Eles era a metem-se na vida. Suécia, Eles metem-se na a vida. Suíça, eles bebem muito. Hoje é para esquecer. Uma vida de merda, Tem não há muitas nada. restrições, só existe uma loja que vende álcool, tirando cerveja que pode ser no supermercado. Nos anos 90 houve uma proibição muito grande, não podias consumir nada, não havia nada a vender. Isso é como os países árabes, não podes consumir álcool, mas depois vais a ver as importações ilegais é dos gajos que comem, estou a pensar, comem droga e bebem álcool. Não podes, mas aquilo aparece lá. É aquela cena. Onde eu estive, Helsinki, Vantaa, Helsinki, Espoo, é uma cidade com muitas pessoas de todo o mundo. E deve ser uma coisa a partir de 2000 e tal, não foi sempre assim pelo que eu percebi. Tipo, a minha ex disse-me que lá na terra dela, Kuopio, nos anos 70, tiveram uma notícia no jornal que foi visto um preto na estação de comboios. E foi uma admiração do outro mundo. Não é racismo, é simplesmente dizer what the hell. Nunca tinha aparecido Cor ninguém. é aquela numa pessoa. E é aquilo que nós falámos antes de começarmos a conversa. Aquela coisa de os negros, os brancos, e nós a pensarmos que somos brancos, mas nós para os nórdicos somos negros. Mas, por exemplo, na Suíça, até mais ou menos aos anos 40, tu ainda tinhas negros em jaulas como freak shows, que é a Suíça. E hoje explica-se aquelas coisas que mandaste. Pronto. Eu não sei, aquilo que mandaste tem um impacto. Que não existe inocência nenhuma aí, com certeza. Aquilo tem um impacto grande ou é apenas uma coisinha, um maluco qualquer, tipo André Ventura, que está a ganhar expressão? Ou muitas pessoas identificam-se com aqueles cartazes que tu mandaste da Suíça? Assim, Como é que está a Suíça as agora? pessoas com quem eu lido na Suíça são completamente antifascistas. Pois pensava que só lidavas com racistas. Porque as pessoas que podem realmente considerar esse partido funcionam muito pequenos círculos que depois passa lá para a cidade e depois vai ao Estado e não sei o quê. Eu não sei muito bem disso, mas sei que funcionam dessa forma. Não é só os grandes, começa no bairro, vai do bairro para a cidade. Só que é assim, normalmente quem realmente é conservadores, de direita, costumam ser pessoas
que nem sequer vivem na cidade, nem sequer passam o dia a dia com aquelas coisas normais, banais da cidade, mas vivem no campo. E quando se vive no campo na Suíça tem-se dinheiro, não é como aqui. Vive-se numa casa enorme feita de vidro, com um jipe gigante à porta. Eu não conheço essas pessoas. Vi as casas, percebi que realmente existe e eu acho que essas, ou mesmo aquelas pessoas se calhar que têm agricultura e não sei o quê, chamados rednecks, que isso também na Finlândia, mais os rednecks, são a malta que apoia, neste caso na Suíça, que apoia estes grupos de direita, estes grupos políticos que têm o direito a falar, infelizmente. E, portanto, sim, eu acho que há pessoas que realmente são capazes. Se calhar não andam na rua, por isso não vão insultar ninguém. Sim, até porque a Suíça tem sempre este hábito enraizado de não sabemos muito bem o que é que eles estão a pensar. Sim, são muito até nas guerras. educados. Não é bem educados, são clínicos. Eles conseguem ser pragmáticos ao ponto, eu só vou atacar quando se tiver mesmo que atacar. Fazem tudo pela calada, por utilizar uma expressão. Mas pronto, é tal coisa, a malta que eu conheço não gosta nada deste tipo de... Mas são cartazes que estão na rua, mas estão é uma coisa de comboios, estão em todo lado. Mas é uma coisa que está a crescer, por exemplo, seja nos países nórdicos, na Suécia, Noruegas e coisas assim. Esse tipo de extremismos. Então, nem falo já na Polónia, apesar de não ser um país nórdico, mas aí então está uma terra já que aquilo... Só que a Suíça tem esta coisa de não ser da UE, né? E a cena deles, eu acho que até é mais ou menos acaba por se... Para mim, eu sendo cidadã da União Europeia, estou na Suíça e penso, ok, sou uma privilegiada. Eu ando nos comboios sem pagar bilhete. Eu vejo o rapaz que chegou do Afeganistão sem nada, sem trabalho, eu consigo logo trabalho, penso, fogo, eu sou mesmo. E depois tens este tipo de cartazes que estão já, como visto aquilo que quer dizer malta da União Europeia, aqui já está a mais. Dá que pensar então onde é que vai ficar esse meu privilégio. Mas tu andas lá ainda bem. É muito mais difícil se fores uma pessoa que veio... Veio de um sítio assim mesmo lixado. Sim. Por exemplo, a Finlândia. Eu não vi nada deste tipo de cartazes de coisas, mas falando com pessoas, por exemplo, indo a um bar com um amigo meu das Filipinas e pedirem-lhe o passaporte para entrar num bar, percebes? Acho que isso é ridículo porque o moço não vai sair com um dos documentos mais importantes que ele tem. À noite, bebe uma cerveja, fica bêbado. Depois, não tanto perde. E eu acho que isso é mais racismo, existia lá na Finlândia também, mas eu vi coisas muito boas como o apoio aos refugiados, no sentido de terem casa, cursos para aprender, mas isso não quer dizer que não tenhas pessoas parvas em todo lado. A questão não é que não me preocupe, há sempre racismo em todo lado. O que me preocupa é quando começa a tomar proporções grandes, não é? Há pelo menos dois grupos, é aqueles racistas que fazem questão de dizer que são racistas e depois há aqueles que estão meio adormecidos, que estão à espera da oportunidade ideal para dizerem. E é o que está a acontecer muito cá em Portugal, seja nos outros países. Na Suíça há manifestações, na Alemanha também, que são... E agora, após isto nós estamos a ver que ainda não sabemos bem as consequências disto, pelo menos as consequências económicas, a malha, o critério, como é que eu ia dizer, aquilo que para os suíços, ou pelo menos parte desses suíços, não lhes desagrada, vai tornar-se maior. Não será só apenas quem vem de países mais pobres ou países em guerra, vai-se alargando, não é? O outro, já quase ninguém é bem-vindo. És dos nossos e quem não for dos nossos não é bem-vindo. É aí é que nós vemos o nosso lado humano. Uma coisa é dizer que és bom num clima mais ou menos estável. Estás bem, mesmo a outra pessoa que não está muito bem, mas não passa dificuldades assim maior. Agora, quando tudo fica lixado, quando tu precisas mesmo de ajuda e te fecham as portas, seja portas, muros, seja portas metafóricas, e parece-me que, não sei que expressão, aqui falando do nosso país em termos de André Ventura e coisas parecidas, o problema é tão vasto, é culpa dos políticos esqueceram de falar, um grupo muito importante que são os trabalhadores, esqueceram-se, começaram a falar, a importar-se com questões que também são importantes, mas para a maioria das pessoas vivem o dia a dia, que é trabalho dia e noite,
Eu estou a E as pensar. viagens enormes que têm que Sim, fazer eu estou a para chegar aos pensar, trabalhos. mesmo por exemplo, dos grupos, se calhar, com menos privilégios, pensando, uma mulher negra tem um trabalho de salário mínimo, sendo vítima de qualquer desigualdade, epá, ela está sobrecarregada de trabalho, ela Nem tem tempo de Pois não tem paciência tempo, para nem tem isso. tempo, nem cabeça. E nós vemos, não sendo atacados da forma que ela é, o trabalho suga-nos a energia toda. Sim. O nosso maior problema é chegar ao fim do mês com qualquer Mas coisa. isso parte de uma raiz muito mal estruturada que este país tem. Agora falando mal deste país mais uma vez, que eu adoro. Isto não pode sair daqui, é? Não pode ser do Se a podcast. Universidade do Porto ficar a saber que eu digo, os gajos já não curtem da minha cara, que sou mesmo rebelde lá. Uma universidade num sítio aquela qualquer. ali. Uma universidade Não num interessa. sítio qualquer. Não quero, não, eles que sabem. Imagina, é assim, gosto muito da senhora que é funcionária lá nos ateliês. Aquilo é uma casa, que abre de segunda a sexta-feira, uma casa gigante, antiga, que está ao pé das piscinas, da parte do desporto, pertence às Belas Artes. Ou seja, tem outra funcionária, não é o segurança das belas. E aquilo abre das 9 às 7 e depois ainda vem outros funcionários. O que é que a funcionária faz para além de abrir a porta? E estar num espaço, num tempo limitado, quem quer fazer coisas que eu acho que, como na Suíça foi quando fiz Erasmus, tu tens as chaves para ir para lá, à hora que tu queres. O que é que acontece? Aquela senhora está dentro do seu gabinetezinho o dia todo no computador a fazer a sua cena, não sei se é alguma coisa para a universidade, se ela não faça a mínima. E depois ainda vem outra pessoa para fazer limpezas. Eu fico mesmo à toa, tipo... Ou o homem que vai lá depois, está sempre a ver filmes, ou seja, não acredito que tenham muito mais que fazer. Ela fala bem com toda a gente. Eu gosto bastante da senhora. O homem não gosta muito, mas a senhora gosta muito. Tem-me ajudado, senão a diretora do curso já tinha jogado as minhas coisas fora. Portanto, gosto muito dessa senhora. Só que não acho que seja normal terem uma pessoa para abrir e fechar a porta e depois pagarem às funcionárias da limpeza. É uma cena de luxo. Quando tu tens um edifício que já choveu lá dentro e estraga, porque não há espaço na faculdade, e agora estão a construir e chove dentro da faculdade, estás a ver? Pronto, não acho normal tipo isso. Essas senhoras das limpezas, como tu estás a dizer, passam o dia todo, que eu falo sempre com elas, digo sempre bom dia, brinco com elas, digo então, já foi ao Algarve, à minha terra? E a senhora diz-me, oh menina, eu nunca saí do Porto, Pois, não tenho como, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Isso é outra. É a minha mãe, Gamito. Podes atender. Estou? Estou aqui com o Roberto. Está bem, há 1 hora já vou. E pronto, e são essas coisas assim que me chateiam um bocadinho. Que é. Epá, a gente precisa de limpeza, está-se bem, há que dar trabalho a toda a gente, mas há uma má estruturação, percebes? Tipo, não há confiança. Eu sei que há alunos e que já fizeram porcaria, alguns querem ficar a dormir lá, ou seja, o que for. Não há confiança de quem está a pagar propinas. Vês a diferença entre Portugal e outros países que já tiveste, não é? Enquanto artista, tu precisas estar sempre a fazer qualquer coisa. Não? Se vês a entrada vedada e depois, então eu estou a pagar para fazer coisas Eu e estou não. a pagar para que me limpem o espaço, exatamente. Eu sei limpar o meu espaço. Estás a pagar para fazer coisas, né? Para fazer merdas. E quanto mais merdas fizeres, melhores tornas. Eu agora até arranjei um quarto que tem um quarto mais pequeno ao lado e vou começar a trabalhar mais em casa, porque senão estás completamente limitado. Pá, e começa-te a bloquear. Eu tive um semestre muito a mal, estressei muito e pronto, e parte desse problema é isso. São várias coisas. Eu estou com um problema muito grande com aquela universidade, não é a melhor universidade do país, não é. Tem boas oficinas, tem alguns bons professores, algumas boas... Quanto tempo é que te falta para terminar o mestrado? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Acho. Ainda tens muito que sofrer. Não, mas tive que aprender que se calhar tudo o que eu imagino, o que eu estudei em Faro, né? Aquela Coisa do as belas artes no Porto, que eu nem gosto muito de Lisboa, não na faculdade. Lá é aquele ideal, não é? E agora se calhar percebes, não, se calhar estava bem em Faro, não era? Mas ficas com... Estava bem em Faro. Em Faro nem sequer existe o mestrado. Quando existia, sei que também era... Estou a pensar, por exemplo, em termos de
dá vontade, se calhar, de instalações e coisas desse género. Eu percebo essa ideia porque tive e vejo outras pessoas. Aquilo que está longe nós idealizamos. Não, aquilo, porque às vezes tem a fama, mas uma coisa é ter a fama e depois quando chegas lá percebes, não, essa fama é totalmente infundada. Seja na exigência, seja até na qualidade, por vezes, dos professores. Tu chegas, afinal isto é talvez pior do que aquilo onde eu estava. Não é? Deixa assim um bocadinho a desejar. Tu estás a pagar para te tornares melhor naquilo que... Sim. Mas ainda vais ter que muito... Não vou ter que cagar muito já. E depois ainda vais ter muito que sofrer. Vais ter muito que sofrer. Vá, faz-me lá as perguntas sobre as artes. Queres perguntas sobre Já arte? nos perdemos completamente. Já nos perdemos. Eu agora Já nos está... perdemos. Olha, outra coisa, por exemplo, Finlândia, Suíça, esses sítios fantásticos que eu morei, embora completamente capitalistas. Aquela pergunta que eu há pouco queria dizer, vamos partir daí, da questão da divisão entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental, que acho que é uma coisa que define muito o que é, seja a arte, seja o pensamento filosófico, seja o que for. O pensamento ocidental normalmente põe as coisas como antagónicas. Uma coisa é o contrário da outra, é quase como se fosse um combate. Os orientais, e aqui estou a pensar mais no antigamente, se calhar como somos vítimas da globalização, hoje está tudo mais ou menos igual. Mas supondo que as coisas ainda estão como eram, os orientais veem as coisas, não veem as coisas como contrárias, estão todas no mesmo plano. Vê-se, por exemplo, no haiku. Vamos parar este tema, vamos para outro tema. Olha, eu gosto muito daquele livro que eu nunca o li todo porque é gigante, que é Os Mil Planaltos, do Félix Guattari, como é que eles se chamam? Eu acho que nunca li esse livro. Francisco Porco? Não, estou bem. Pronto, ele fala muito dessa ideia de ver as coisas como raízes na horizontal. Para já é uma forma completamente dispar do ocidental. E nós, queiramos quer não, temos esse pensamento em nós. Este pensamento que põe todas as coisas ao mesmo nível está muito presente, é fácil de ver nos haikus. Tão depressa se fala na luz, como vai para um pássaro, como uma flor. E todas as coisas, não há hierarquia. Sim. E acho que é muito mais do mundo ocidental pôr as coisas em hierarquias. Isto é melhor que isto é melhor que isto é o contrário disto. Polvos ao luar. Polvos no tacho. Não era bem assim, mas era muito parecido. É um dos haikus do Isaac. É daquelas coisas, tal como a religião, por muito que nós queiramos tirar isto da nossa cabeça, já está muito presente. Muitas das ideias já estão cá dentro, é impossível tirar. Mas é ótimo para nós, e é por isso que eu estou aqui a pensar em várias coisas, mas às vezes quando um poeta ocidental tenta escrever haikus, por vezes nota-se que a forma de pensar é totalmente diferente. Esta propensão, esta mania para pôr as coisas como se fossem escadinhas. Esta é melhor que esta é melhor que esta é o contrário desta. Não tem também a ver com aquela ideia da semiótica, dos ícones. Certo? A mim vem-me surgir muito. Mas a ideia da arte ou da religião ocidental é muito procurar o ícone, procurar a fórmula, ou seja, e as coisas estão no material, estão na técnica, estão na matéria. Pelo menos é assim que eu gosto de ver. E não só, por exemplo, agora eu fiz a minha vizinha, que é toda espiritualista, filosófica. Eu também gosto dessas coisas, mas com limite. Mas é filosoficamente saudável ou aquele filosofar que já entra no doentio e vê coisas onde elas não existem? Opa, basicamente ela está a escrever um livro para acordar, Waking Up the People, as she says. Pronto, ok. Acho que não ias gostar do assunto. Está perdida já. Mas ela diz algumas coisas que eu acho que fazem sentido, que é o chumbo nos teus dentes fazem mal ao corpo. Sim. Muita coisa que tu ingeres, comes, opá, não é saudável para ti e que tu tens que falar mais com as coisas naturais, perceber mais onde é que tu podes ir buscar certas coisas. Por mim, confio mais nisso do que na... Mas vamos lá ver uma coisa. Espera, deixa-me acabar! Ela pediu-me uma imagem para fazer um desenho. Vamos lá ver uma coisa. E ela deu-me exatamente o que é que ela queria. Não me deu assim muito espaço para eu pensar no assunto. O que foi bom para também não gastar muito tempo nisto. Pronto, eu fiz um desenho do que é que ela me pediu. Foi o Gandhi a tocar harpa com um pássaro. Sim?
Peace, love and Peace. peace. Por acaso a minha ideia era fazê-lo. Isto foi a minha ideia base, era fazê-lo fazer peace com a mão, né? Aquela cena do desarmamento nuclear e segurar a pizza com a outra. Mas depois achei que seria Era ser, demais, era ia demais. ser malgas para a senhora e fiz o Gandhi com um passarinho por cima. Ele está tipo a trabalhar uma corda numa Tapeçaria. tapeçaria, pronto, ia ter uma roda e depois faz um pássaro. Uma imagem, pronto, muito básica para também não agir naquilo que não tem muito assim. Porquê? Porque eu realmente não confio nos ícones. Eu não confio no. Pá, eu percebo, Jesus Cristo era lindo e não é aquele gajo crucificado que toda a gente gosta de pensar nele. Percebe? Ela também pediu se eu podia trabalhar a imagem de Jesus alegre. Eu disse, pá, isso já é demasiado. Isso já não é. Pronto, eu disse que não ia fazer isso. Isto porquê? Primeiro, a maioria dos ícones são homens. E já sabes que eu tenho a minha parte fé. Claro, sou uma mulher, portanto acho que todas deviam ter. Portanto, eu não acho que Jesus seja o. Yay! Nem ele, nem o Gandhi, nem sequer a Madre Teresa. Nem essa senhora. Mas essa, a pensar que era um homem. Nem essa senhora. Nem a Dilma, vê lá. Estás a partir de um. Mas ninguém é perfeito a esse ponto. Todos têm um lado. Um lado repreensível. Não é? Acho que esta ideia nem vai a lado nenhum, é só apenas dizer isto. Mas continua. Não, isto também para te dizer que se calhar essa questão de como a arte ocidental vive tão de. Ou viveu, né? De hierarquias. E se calhar agora continua, mas se calhar é com o artista não sei o que vai expor em Serralves. Mas não é bocado ia-te falar disso. Eu acho que as Ia-te hierarquias, eu acho que é tão enraizado que nós não notamos. É a nossa forma de pensar e nós não podemos tirar a nossa forma de pensar. Até mesmo quando tentamos criar uma oposição a essa forma de pensar, essa forma de pensar nunca sai. É aquela velha luta entre pai e filho. O filho pode tentar vencer o pai, mas o pai está sempre lá naquela equação. Nunca consegues apagar. Olha lá, o Édipo não matou o pai, Matou. casou com a mãe, Sim, nem sim, sabia o que é que andava a fazer. sim. Mas há histórias ao contrário. Não sei se queres ir por aí. Estas histórias do filho matar o pai é um vetor que existe em várias histórias. Estou a pensar, por exemplo, o Zeus que matou o pai. Precisou matar o pai para prosperar. Mas também há o contrário. O contrário, pensarmos em... Saturno, nesse caso, seria os romanos. Mas pensar o contrário é, por exemplo, pensar em Jesus e Deus. Jesus tornou-se imortal graças ao pai. É o contrário. O pai é que quase... O filho não vence o pai. E o contrário... positivismo no catolicismo, mas... Este lado, ou seja, do pai a tentar... ia muito longe. Mas não é muito punk. Não é muito... Não é muito punk. Mas esta questão de... Agora estava a falar de hierarquias. É presente até em coisas... Estou a pensar na literatura. Certos géneros são maiores que outros. E as razões depois são mais válidas ou menos válidas. Mas é sempre uma questão de pôr umas coisas em cima umas das outras. E até, em certo ponto, não sei se não é indispensável. Porque às tantas, eu estou a pensar num exemplo, oriental é um exemplo, e quando eu estou a pensar oriental estou a pensar na japonesa e na chinesa, mas outro exemplo desta coisa oriental é, por exemplo, os indianos num livro chamado Mahabharata, que é tipo a Bíblia dos hindus. É copiosidade de coisas, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e tu não percebes o que é que está em cima, o que é que está em baixo, não falando em... todas as coisas contribuem por outras coisas. A hierarquia, por vezes, é bom nisso, para tornar as coisas mais claras. A questão é que depois extravasa sempre com qualquer coisa, para exercícios de poder, não é? Se eu disser este tipo de arte é melhor que o tipo B, isso depois tem consequências, não é? O tipo 1 é melhor que o tipo 2, o tipo 2 é inferior ao tipo 3, coisas desse género. Isto tem sempre consequências. Cada vez vai-se descobrindo mais artistas que se calhar na altura estavam... Até que já se podia saber, mas que realmente, como tu disseste, um crítico ou um biógrafo, ou seja o que for, tipo, pegou, escolheu, fez aquela seleção. Durante algum tempo foi-se falando sobre aqueles. Depois de repente alguém se lembra, vai pegar num e já faz toda a diferença da forma como se vê aquilo. Este sistema... Ele já não é tão rebuscado. Tu estás a pensar quase num sistema
de imortalidade no sentido, os artistas morrem e alguns são repescados. Estou a pensar em Platão, que foi esquecido durante bastante séculos e depois foi reencontrado, se eu não me engano, na altura do Renascimento. E hoje é uma figura principal da filosofia ocidental. Esta questão... Fernando Pessoa dizia esta coisa das prateleiras da eternidade, não dão para todos. O autor, seja artista, é aquele que arranja forma de expandir o mundo. O mundo, depois dele, torna-se maior, graças à sua forma de ver. E é isso que me parece que o tempo, essa entidade abstrata, escolhe para ficar. É claro, como tu disseste, há vários fatores que contribuem para dificultar esta coisa. Seja pessoas influentes dizer, olhem para este gajo, que o trabalho dele é bom. Pode ganhar ali um impulso e pode morrer. Um crítico influente, olha para este gajo, aguentar-se ali 50 anos, mas depois isso vai perdendo a força. Eu parece-me, pelo menos até ver, parece-me que o tempo tem feito o trabalho mais ou menos bem feito. Estamos a viver também uma época totalmente diferente. A nossa relação com as coisas nunca foi tão diferente. O nosso apego, o nosso compromisso, seja com a leitura, seja com o quadro, é sempre uma relação de fugida. Isto é carne com carne, relações humanas, ou com a obra. E é muito diferente a tua relação, aquela imagem de estás diante de um quadro e estás ali com o quadro. A tua relação é muito fruto daquilo que passas na internet. É um zapping constante. E tu não podes espremer de uma obra a mesma coisa que um gajo espremia há 100 anos ou 200. Só tinha aquela obra, estava ali uma tarde a olhar para o quadro. Partindo do princípio que era um olhar ativo, não estava ali feito morto-vivo. Criava ali uma ligação qualquer. Hoje é impossível. Eu vejo nos putos, e não é preciso ser putos, mas os putos é o caso mais extremo. A velocidade que eles saltam de imagem para imagem é uma coisa... Não decoram nada, que eu já fiz essa experiência. A tu o que é que estava da imagem anterior? Não sabem dizer nada. E isto torna-se... Estás a lidar com putos. Putos da vida, putos concretos, carne e osso. As crianças? Estamos a falar de adolescentes, crianças. E depois porquê? Já dá explicações? Há pessoas aí, não preciso dar explicações. Há pessoas? Há pessoas aí do mundo. Olha, por exemplo, vamos falar de um artista que eu gosto muito. O Durra. Durra? Durra tinha aquela pintura, aquela muito... Parece o Jesus, não é? Mas é ele, é um autorretrato dele. Tinha essas coisas todas, uau! Este gajo é Vai bem falando que eu acho virtuoso. que ver se eu encontro aqui uma coisa. Mas, ao passar do tempo, foi-se buscando também trabalhos do Durra como simples desenhos, as lindas aguarelas que ele fazia. Ele também tinha Sheila, mas isso também era bastante conhecido. E acho que é o... Como é que se chama aquele senhor da história da arte? Que tem posterior o calhamaço? Ou não? Como é que eu esqueci o nome? Aquele nome esquisito começado por quê? Gombrich. Gombrich. Pronto, ele tipo vai buscar alguns desenhos. Não são as ditas obras de arte, não são aquele tempo. Eu percebo o que estás a Deixa a dizer. Marina acabar. Eu percebo o que estás a dizer, mas vou já Às contrapor. vezes o tempo, Não quer dizer nada. O tempo não quer dizer nada. tu dedicas a... Mas eu não estava a falar... Ok, também é importante, mas não estava a falar aí. Eu estava a falar do lado de fora. Bates aqueles artistas que mandam uma cuspidela Sim. para a obra. Mas eu não estava a falar nesse aspecto. Também é importante, mas estava a pensar mais do lado de fora, de quem vê a obra. Sim. O tempo que nós dedicamos a ver uma obra é cada vez menor. Olha, outro senhor que eu achei fantástico, descobriu no museu. Chamado Roberto. Não. Esse o Gamito já conheço há mais tempo. Chama-se... Porra, isto está mesmo mal de nomes. Mas certeza que os teus ouvintes já ouviram falar da Vivian Girls. Sim, depende, não lembro. Está mesmo mal para me lembrar o nome do senhor. Há aquela banda que é os Animal Collective. Sim? Tem a capa inspirada na arte desse senhor. Basicamente ele cresceu em orfanatos ou numa casa de psiquiatria, porque era um puto muito mal comportado e tinha uns problemas mentais, o que era completamente mentira, era só um puto hiperativo. Gostia de fazer barulhos na aula e a malta não gostava dele. E ele foi crescendo nesses orfanatos, todos maltratado como se fosse um delinquente e um deficiente mental, no mau sentido, e principalmente há uns belos anos atrás. E ele, a partir de mais ou menos dos anos 50, o que foi, se calhar ainda no final da primeira metade do século XX, começou a escrever no seu quartinho
essas Vivian Girls. Aquilo ainda tem outro nome. As Vivian Girls eram 7 raparigas que lutavam pela liberdade das crianças contra uma data de generais do mal, e depois haviam os generais do bem que tinham uma ligação muito grande ao cristianismo, e esse senhor fez um livro gigante com ilustrações dele que teve escondido durante esse tempo todo até os vizinhos descobrirem que ele estava morto e foram dar com essa obra dele. E que ele passava os dias no quarto a escrever, a desenhar e a fazer barulhos da guerra que o homem estava ali a escrever, das Vivian Girls a combater os... Eu até fiz uma piada com isso porque eu não me lembro o nome dos capitães do mal, dos generais do mal, mas era qualquer coisa como o Capitão Boca de Chulé. E eles tinham de lutar contra eles porque eles faziam muito mal às crianças. E o homem criou ali um universo mesmo, tipo, uma cena. E tu vais ver os desenhos dele, o que é que ele fazia? Ia buscar aqueles livros, aquelas ilustrações, aqueles autocolantes, sabes? Aquelas meninas assim desenhadas que aparecem para as crianças colorirem por dentro. E ele pegava naquilo, fazia tipo transporte para papel, desenhava por cima, papel vegetal, não sei o quê, e criava tipo megas composições. Aquilo foi no Museu de Arte Bruta que eu encontrei. Epá, eu estou mesmo má com nomes. Isto é o Alzheimer. É o Alzheimer, também já estás a chegar aos 80. Pronto. E eu fiquei mesmo, uau, mas que é isto, meu? Tipo, onde é que esta cabecinha estava? Onde é que esta cabecinha estava? Pronto, estava ali dentro, estava na sua própria cabecinha. Sim, né? sim, estás a falar de cabecinhas que andam aí fora do mundo e depois. Já tinha um trabalho e não sei o que, nem lembro do que era, se calhar nada a ver com o assunto. E pronto, e dedicou-se a fazer aquilo. Dormia tipo sentado na cadeira e não assim. Sim. Pá, tenho que procurar o nome. Se escreveres em Vivian Girls, Ok. não tem. O filme que fizeram deve ter a ver com o assunto, mas gostava de ler esse livro. Acho que me parece Tenho que procurar. inspirador. Gostaste desta conversa ou não? Gostei muito desta conversa, embora estivéssemos sempre a fugir a assuntos. A fugir, estamos quietinhos. Pronto. Fugir, a arte é tudo. A arte é. Arte é tudo, mas por enquanto. Menos um café. Pois eu já tinha visto. O que me interessa agora tem sido a gravura, principalmente de estilogravura, caros ouvintes. Portanto, Caros ouvintes do podcast, pronto, seguirem a minha página do Instagram, pois podes dizer. que é Feiticeira Grega. Feiticeira Deve ser grega. a única com este nome fantástico. Não sei Já se não és. infelizmente já não tenho SoundCloud, que a minha amiga apagou-me. Bandida. Por engano, foda-se, perdi quase os meus sons todos. É, cara, mas não tens gravados no. Tem alguns. É uma das cenas que mais me angustia neste mundo. Neste mundo. Conversa de privilegiado. Mas esta. Uma coisa. No mundo dito virtual, no mundo dos computadores, da nuvem, ou seja, num disco rígido, a gente nunca tem certeza que aquilo pode desaparecer de um dia para o outro. E isto já me aconteceu várias Mas vezes. também pode desaparecer no CD. Não, sim, pode. É questão da coisa de fazer daqui uma ligação entre os CDs, discos rígidos, coisas desse género, e o livro. Este formato é bem robusto. Só o incêndio é que lhe pega, não é? Isto aguenta, cai. Agora um CD ou um telemóvel bate no chão, parte-se toda. Se já escolher para ir um café com leite, também acho que não vai dar Mas, muito longe. em princípio... Já está lá, né? Sim, em princípio vai ficar legível e vai ficar aqui algumas páginas, mas aguenta, sobrevive. Agora as outras coisas, as coisas do mundo virtual, não se aguentam. Podem desaparecer de um momento para o outro e isso causa-me assim alguma ansiedade. É verdade. Epá, isso foi muito estúpido, porque eu tinha um prémio no SoundCloud e eu não tinha computador, pedi à Carolina para ela me tirar esse prémio, se não tinha que pagar. Eu tinha sido uma avaliação e tinha de ser até aquele dia. Então eu liguei à Carolina, só que ela apagou uma conta. Eu pensei, ok, pode ser que ainda consiga recuperar. E muita coisa, houve um CD ou outro que eu fiz e então guardei no disco. Mas houve lá algumas coisas que eu pensei, é que eu vou andar a guardar isto, vai ficar mesmo aqui online, fazer o download e pronto. Mas fodi-me. Seja isso que estás a dizer, música, seja livros, seja tudo o que nós fazemos e pomos no computador, esta coisa de poder desaparecer de um momento para o outro é uma coisa que podes perder.
Estás a escrever um livro, perdes 10 anos a escrever um livro. E de um dia para o outro desaparece e tudo. Não consegues sobreviver a esta desilusão. É claro, sempre aconteceu. Há tantos casos de gajos que... escritores que transportavam o manuscrito numa malinha, depois esquecem-se da mala e depois levam o resto da vida angustiados. É tipo aquele senhor do Goosebumps, Sim. no início. Sim. Que ele ia lá Sim, para o sim. Edge e que ele abria a mala toda lá no precipício. Gostavas dos arrepios? Eu li aos arrepios, meu. Não me digas. Eu pensava que eras... Curti bué de histórias de terror. Eu estou a brincar contigo. Então não foi contigo que tu disseste uma vez que um gajo se meteu contigo a dizer este tipo de coisas? Ah, sim. Já não sim, te lembravas. Estava a pensar que era parvo. Já não te lembravas. Cuidado com as drogas. Sim. É verdade. Ele tem razão, ele tem razão. Tem Não são razão. erva, amigos. Né? Nada de... São ervas. Nada de Só plantas, ansiolíticos só e essas plantas. coisas. Então está feito. Gostaste ou não? Gostei. Fugimos de alguma coisa? Acho que não. Acho que devias ter preparado melhor, Gamito. Eu? Estou todo preparado. Queres dizer mais alguma coisa para acabar? Olha, leio um livro que é a Vig diz a Indomável, da senhora Sigrid Undset. Estou sempre a dizer isto a toda a gente. Como é que se chama a senhora? Sigrid Undset. É um prémio Nobel de 1900 e qualquer coisa. Da Noruega, a senhora da Noruega. Escritora norueguesa. Eu acho que não conheço. Já ouvi por ti, mas acho que ainda não li nada sobre ela. Conselho. Aconselhas? Conselho. Uma última palavra Uma última palavra. Tenham um bom Natal, e um feliz carnaval. um feliz Carnaval e uma boa Páscoa. Se forem ao Porto, digam alguma coisa. Digo alguma coisa para me pagar uma cerveja, não é? Mais um medronhito. Um modernito. Mas um medronho, não é um bagaço, que aquilo não presta para nada. Thank you.